Caríssimos irmãos e irmãs, ouvindo a palavra de Deus, nós fazemos também uma pausa para a nossa meditação, a nossa reflexão. Momento esse que estamos celebrando, que para a nossa fé cristã é um momento sublime, porque os paramentos vermelhos lembra o martírio, mas também lembra a realeza de Jesus. Ele é rei, como os soldados naquela paródia, brincando com ele, descer uma coroa de espinhos, vestir esse manto vermelho e adoraram e gritavam: viva o rei dos judeus. Só que eles estavam fazendo isso por gozação. Eles não sabiam que estavam adorando e dando vivas ao verdadeiro rei. Mas ouvindo a palavra de Deus, veja que a primeira leitura fala de um servo sofredor, um servo que assumiu todo o sofrimento, mesmo diante de tanto insulto, de tanto escárnio, ele manteve fiel, porque ele tinha como objetivo um projeto de vida. Então, esse sofrimento que ele sofreu, que causaram nele, tudo por quê? Porque ele tinha uma proposta, e por isso que ele sofre. De quem será que o profeta estará falando? É evidente que, olhando à luz da ressurreição, esse trechinho de Isaías, e à luz da paixão que nós acabamos de ouvir, nós vamos perceber que ele já falava desse servo que viria para libertar todo o povo da sua escravidão. Então, aquele servo que veio para servir, por isso que o nome servo é aquele que serve. Então, mesmo diante de tanto sofrimento, ele vai manter fiel. Por quê? Porque ele tem um projeto de vida, que é trazer a vida, a libertação para o seu povo. Porque olhando o projeto de Deus, ao criar a pessoa humana, ele criou todos com a mesma dignidade. Ele não fez um mais digno do que o outro, e o outro menos digno. A nível de comparação de dignidade, basta a gente pensar, o Papa Francisco e um bandido. Os dois foram feitos com a mesma dignidade. Porém, o Papa Francisco, é evidente que seguiu, como nós procuramos seguir, os ensinamentos da Bíblia. Ao passo que o bandido não. Porém, perante Deus, os dois foram criados com a mesma dignidade. Só que um não deixa refletir essa dignidade por causa das suas ações. Então, assim, Jesus ele vem para realmente resgatar toda a humanidade do seu sofrimento e devolver a todos a sua dignidade de filhos e filhas de Deus. A segunda leitura nos fala do sumo sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? É unir ou ligar o povo a Deus e o Deus ao povo. Então, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, que era uma parte do templo, onde que ficava a Arca da Aliança. E ali ele entrava para oferecer um sacrifício. Que sacrifício que ele oferecia? Ele trazia sangue de cordeiros e de bezerro, e colocava ali no altar onde estava a arca. E aí o escritor da carta aos Hebreus vai mostrar que Jesus, ele é o sumo sacerdote por excelência. Por quê? Porque ele não ofereceu sangue de cordeiro e nem de bezerro. Ele ofereceu o seu próprio sangue. E o seu trono, o altar, é a cruz. Então, por isso que a cruz é chamada o trono da graça, o altar da graça. Porque ali ele celebrou, ele ofereceu a si mesmo como vítima. E ao mesmo tempo, ele foi esse sacerdote. Então ele tem essa função, ao mesmo tempo que ele é o sacerdote que oferece, ele é o cordeiro oferecido. Então, o escritor quer fazer a gente entender essa dinâmica ou essa oferta de Jesus, que veio realmente para nos salvar. Então, esse sacerdote que está junto do Pai e intercede ao Pai por todos nós. Então, por isso que
na própria narrativa, é para se cumprir a Escritura, que nenhum daqueles que me deu se perdesse. Por isso que ele fala, se é a mim que procura, deixa que eles vão. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca. Então esse é o projeto de Deus. Então esta é a missão de Jesus, que não foi entendida. E ouvindo a narrativa da paixão, João, ele carrega com muitos sinais, com muitas palavras, a narrativa diferente de outros evangelistas. Então, se você pega os outros evangelistas, eles vão colocar pouca informação. Então, o objetivo deles é um só, mostrar que ele foi condenado e morreu crucificado. Porém, como ele mesmo disse, ele ressuscitou. Então, a celebração para nós hoje, ela é um tanto conduída, porque nós deparamos com essa realidade que também nos cerca, chamada morte. E quem de nós não gosta? Né? Quem de nós gosta, melhor dizendo, de ouvir falar de morte? Ninguém gosta, por quê? Porque ela acaba com nossos planos, acaba com nossos sonhos, tira pessoas queridas do nosso meio. Porém, é pela morte que ele vai chegar a esta vida nova. É pela morte que ele vai trazer a ressurreição para todos nós. Então veja que na prisão de Jesus, quando ele diz, sou eu, a própria palavra dele, quando ele se apresenta, sou eu, esse ser de Deus, ele tem essa força que faz com que os soldados recuam e caiam por terra. Então eles ficam enfraquecidos diante da grandeza do próprio ser de Deus. Como o próprio Deus apresenta para Moisés, diz aquele que é que está enviando. Eu sou aquele que é. Então esse ser de Deus, então sou eu, onde que faz com que os soldados se recuam. Mas Pedro, né, toma a iniciativa e avança contra eles com a espada. Então João dá esses detalhes, então dá até o nome da pessoa que teve a orelha cortada, né, Malco. E aí Jesus repreende Pedro, guarda a tua espada na bainha. Quer dizer, não é pela violência que eu vou conquistar o reino de Deus para vocês. Então ele é aquele rei sem exército, sem cavalaria, sem espada, sem armas. Porque a arma que ele tem é o amor. O amor capaz de perdoar até aqueles que o crucificam. Então esse é o reinado dele. O seu poder está no amor, não no poder das armas, que mata, que destrói e assim por diante. No exército, cavalaria, basta lembrar do Domingo de Ramos. Qual a montaria que ele escolheu para entrar em Jerusalém? Um jumentinho, por quê? Era a montaria do povo pobre. Ao passo que os reis tinham cavalaria. O exército vinha montado em cavalos. Então aí nós vamos percebendo, tudo vai se realizando conforme é anunciado. Então hoje ele vai mostrar aqui o poder dele, por isso que Pilatos fica admirado, mas tu é rei? Quer dizer, cadê o seu povo, o seu soldado para te defender? Porque o rei jamais era pego pelo inimigo. Tinha um soldado para defendê-lo. Então, por isso que Pilatos fica admirado. Então, tu és rei? E aí Jesus, então, diz, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Esse mundo, não é esse mundo que está aí aos nossos olhos. Esse mundo de injustiça, esse mundo de corrupção, esse mundo de mentiras. Então, ele é rei nesse mundo de justiça. Diferente desse mundo de árvores, de pássaros, de pessoas, o mundo que vivemos. Então, quando ele fala mundo, ele refere-se ao mundo de injustiças causado por nós quando fugimos da verdade, quando fugimos do amor, fugimos do direito. Então, é nesse sentido que ele é rei. Então, por isso eu vim, para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos quer saber, mas o que é a verdade? Somente quem faz uma caminhada de fé
em Jesus Cristo é que descobre na sua vida o que é verdade. Então, para saber que realmente Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o verdadeiro Messias, tem que se fazer um caminho com Ele, percorrer um caminho, senão não vai descobrir. Então veja que Pilatos está diante da suprema verdade, a essência da verdade, que é o próprio Deus. Mas ele quer saber ainda, porque ele conhecia as verdades filosóficas, anunciada aí pelos filósofos, falada pelos filósofos. Ao passo que a essência é o próprio Deus, Ele é a verdade. E Jesus Cristo é esse Deus ali diante dele. Então por isso que Pilatos, por isso que Jesus fica mudo, ele não responde nada. Por quê? Você não caminhou comigo, você não entrou no projeto de Deus. Como que você vai querer saber o que é a verdade? Tem a verdade filosófica, conhece a verdade aí dos gregos, dos filósofos. E então esse diálogo se mantém, e veja o interesse dos judeus, do poder opressor, destruir Jesus Cristo. Então eles fazem pressão. E qual que foi o motivo? Por ele ter se falado filho de Deus. Ele se fez filho de Deus, e todo aquele que se diz filho de Deus deve morrer. Então essa é a causa. Mas no fundo era a inveja que eles tinham de Jesus, por causa do seu poderio de amor, como o demônio tem inveja da igreja de Jesus, que anuncia a verdade. E ele tenta tirar de dentro da igreja as pessoas que querem viver esse projeto. Pode ver que de vez em quando um ou outro vacila, não é isso? Um casal que vem a infidelidade. Então o demônio dá risada de orelha a orelha quando nós entramos na cilada dele. Porque quem já está lá fora, com certeza é dele. Então ele tenta nós, padres, ministros, casais que querem viver a sua fidelidade do sacramento do matrimônio. Então ele tenta nós. Por quê? Porque quem está lá fora já é dele. Então o demônio, ele gosta de quem está no projeto, para ele arrancar daqui de dentro. Ele tem inveja, que o poderio de Jesus é o amor, o serviço, a entrega, a doação. Então quando nós nos colocamos a serviço dele através da igreja, veja quantos de nós não temos a tentação de jogar tudo para cima. Tem hora, vamos embora. Os casais, né? De vez em quando a gente escuta com tristeza: nossa, mas você viu, era lá dentro da igreja, era do encontro de casais, era não sei o que, era ministro. Vai fazer o quê? São pessoas que estão sujeitas ao pecado, como todos nós. Então não é porque eu estou dentro da igreja que eu vou superar. Então eu tenho que buscar força em Jesus Cristo, evidente, no seu projeto. Então assim eles tinham inveja do poderio de Jesus. Então eles tentam destruir. Como a lei deles não permite matar, então vamos levar para o Império Romano, que tinha a pena de morte. E ali então ele entrega, quer dizer, uma vez que o Império Romano, Pilatos, liberou, então agora podemos fazer o que quiser. Então assim leva para fora da cidade e o crucifica. E Pilatos ainda coloca o letreiro: este é o rei dos judeus. Aí há uma discordância entre eles. Ele diz que é, então vamos colocar na placa que ele é. Pilatos simplesmente diz: o que eu escrevi está escrito, não tem o que mexer mais. Então todo esse sofrimento dele, por quê? Porque ele tinha obediência ao Pai, obediência no amor, obediência no serviço. E ele queria implantar esse reino de Deus entre nós, que é a justiça, que é a paz, que é o amor. E diante de pessoas daquele tempo, os três poderes, que não estavam a serviço. Então ele questionou tantas vezes os discípulos: veja os que governam as nações, eles dominam, eles tiranizam, mas entre vocês não pode ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Então ele vai dando exemplo que a comunidade de Jesus não pode ser como aqueles que governam o mundo.
Olha os nossos governantes, que vergonha. Então nós vamos pedir por eles na oração universal, para que eles tenham discernimento, porque a gente não sabe mais em quem acreditar. Por quê? Porque fogem da verdade que é Jesus Cristo. Foge da justiça que é o próprio Deus. Eles criam justiça própria, de acordo com os interesses deles. E quem padece com isso? Todo o povo. Então nós cristãos temos que estar muito atentos para não entrar na cilada do inimigo. Então nós vamos permanecer um momentinho em silêncio, deixando essas palavras de Deus cair no nosso coração e nos questionando e vendo que essa paixão de Jesus, ela continua acontecendo hoje em cada irmão que padece na miséria, na fome, no desemprego, na falta de moradia. É a paixão de Jesus que repete em cada situação dessa. Tive fome, deste comer, tive sede, me deste beber. Então, para a gente realmente lembrar que o sofrimento dele continua no sofrimento de cada irmão, de cada irmã, nos nossos dias de hoje. Por quê? Porque não temos uma coerência no governo, não temos uma administração na justiça, na verdade e no amor.